Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Números Falam, uma produção original Neofeed. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu converso com Renato Arroyo, CFO da Kepler Weber, líder em equipamentos para o agronegócio da América Latina. Renato, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Márcio. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado, Neofeed, de estarmos aqui. É um prazer falar sobre a Kepler, sobre os números, perspectivas. Uma honra estar aqui. Muito legal. A dinâmica do programa é bem simples. Eu trouxe 5 números do último balanço publicado pela Kepler Weber para você me ajudar com cada um deles. No fim, a gente inverte. Eu faço a pergunta e você me traz o número. Fechado? Fechado. E para você que nos ouve ou nos assiste, todas as informações que a gente traz aqui são públicas e estão disponíveis no site de relações com investidores da Kepler Weber. Renato, meu primeiro número para você é o seguinte: 323 milhões de toneladas é a expectativa para a safra de 2025, um recorde. O que esse grande número tende a impactar no negócio da Kepler Weber? Não, primeiro, obrigado pela pergunta, Márcio. Acho que super importante reforçar, a eficiência, a pujança da produtor brasileiro, a eficiência de produções crescentes ano a ano, né? O ano passado a gente teve uma produção de 298 milhões de toneladas, né? Então, Que já é bastante, né? Que já é bastante, né? Acho que a gente fala uma quebra de safra, mas mesmo assim muito, muito grande, né? E a gente vê uma perspectiva para esse ano, uma safra de 332 milhões de toneladas, podendo chegar até 338. Tá. Então é um crescimento aí da ordem de 11%, 12%, né? Que é um crescimento bastante relevante. E o que é importante aqui, né? Sempre quando o produtor, os armazéns, as cooperativas, né, as tradings, vão adquirir armazenagem, elas primeiro fazem duas contas, né? Que levam em conta a quantidade de safra que eles estão tendo, Tá. e o preço, né? Então, efetivamente, é da minha renda quanto que eu estou dispondo para fazer uma aquisição de armazenagem. Então, efetivamente, se você tem a produção subindo, efetivamente isso vai transformar uma renda maior do setor, né? Uhum. E isso faz com que mais pessoas queiram adquirir armazenagem como um todo. Acho que um ponto importante aqui também de mencionar, apesar do déficit de armazenagem do ano passado já ser um déficit muito expressivo, um déficit de 32%, esse crescente agora da produção para cerca de 332 a 338 milhões de toneladas, nos leva a um déficit de algo como 37%, ou seja, considerando todos os elos da cadeia, cerealistas, tradings, cooperativas, ainda falta 37% de armazenagem possível. E isso, o que reflete? Pode refletir em perdas aos produtores, né, de não poderem vender no momento oportuno, né, dado que é um mercado cíclico. Pode também gerar uma má qualidade dos produtos, né, por não ter armazenagem. E, além disso, pode gerar inflação. O fato de você não poder armazenar, às vezes, gera uma volatilidade na economia como um todo, né? Então, não só prejudica os produtores como um todo, né? Mas também prejudica quem adquire o alimento, né? A inflação que pode bater principalmente na população mais pobre. 37% de defasagem, de déficit é muito grande, é um número super alto. Como que vocês conseguem diminuir isso? Não é da noite para o dia, né? Ninguém vai chegar aqui e ligar para a Kepler e falar, olha, eu preciso de um silo para armazenagem, de um equipamento específico. Não, né? Isso leva tempo para você fazer, né? Sem dúvida. Acho que só um número para contextualizar como isso é grande. Se a gente for olhar e comparar, por exemplo, a Argentina, ela tem 40% de capacidade instalada dentro das fazendas. Tá. Estados Unidos tem algo como 70%. E o Brasil tem 17%. Desses 63% que o Brasil tem de capacidade estática instalada, só 17% está dentro das fazendas. Então, efetivamente, é um problema, principalmente quando se olha o breakdown de como está situada a armazenagem no país. Como que a gente vai afetar isso, né, e vai fazer com que isso cresça ano a ano? Primeiro vem crescendo, né, ano a ano. Se a gente for pegar as aquisições de armazenagem nos últimos anos, vem crescendo bastante. Tá. Entretanto, para fechar essa boca, primeiro não é algo simples, então dependeria um pouco mais de subsídio, chegar dinheiro um pouco mais barato na ponta, né? Sem dúvida, os juros afetam um pouco disso. Tá. Acho que é importante que os governos e os entes federais percebam, né, o impacto que isso tem na inflação para fazer com que esse dinheiro chegue na ponta de uma maneira mais rápida e eficiente.
E um outro ponto que a gente tem percebido, e a gente vê isso como muito positivo, se a gente for olhar 10, 15 anos atrás, a primeira escolha do produtor e das cooperativas era ou incrementar terra ou fazer aquisições distintas, né? Hoje, a armazenagem tornou-se algo crítico e algo crucial no ponto de vista do CAPEX desses entes, né? Tá. Então é importante que isso venha crescendo, mas se fosse sumarizar, talvez o principal ponto para fazer com que mais pessoas e mais entes mercadológicos tenham acesso à armazenagem, eu acho que o ponto crucial aqui seria subsídio e taxas mais baratas para aquisição desse CAPEX, dessas armazenagens como um todo. Quem não tem armazenagem nas fazendas tem que alugar. E aí também você tem um ganho, né, pelo aluguel, porque tem disputa de espaço, imagino eu, né? Exato, você tem disputa de espaço, você tem um custo, né, para estar armazenando em algum outro local. Acho que um outro ponto importante, no Brasil, que nós temos 2 safras, né, você não pode concomitantemente ter num silo milho e soja ao mesmo tempo, né? Então, se você está vendendo soja e vai entrar o milho, uma coisa pode prejudicar a outra, né? Então, o fato preponderante aqui, todo mundo quer ter um produto e poder escolher o momento melhor de vender. Todo mundo quer poder colocar um produto e ter a melhor qualidade possível e evitar avarias, né, a esses produtos que podem gerar perda na qualificação desses produtos. Então, sem dúvida alguma, a armazenagem gera valor. Tá. Existe um estudo do ano passado, né, que foi colocado 42 bilhões de perdas que foram geradas por não armazenagem, né? Os fretes também, no momento que você não tem armazenagem, que você precisa escoar muito rapidamente e abruptamente, também sobem muito de preço, né? Então corrói uma margem que nos últimos anos também esteve apertada, né, do ponto de vista dos produtores rurais. Você tem um frete que sobe abruptamente da noite para o dia, é algo que também corrói bastante a margem do produtor. Tudo bem, Renato. O segundo número para você é o seguinte: 28,6% foi o crescimento da unidade de reposição e serviços no primeiro trimestre deste ano, para 73 milhões e 100 mil reais de receita operacional líquida. Por que esse segmento tem ganhado importância dentro da companhia? Olha, é uma pergunta muito importante, né? E a gente debate isso muito internamente, né? Eu trabalhei no passado aí em setor de autopeças, né? Setor automotivo, e sempre a gente olhava um dado que era qual a população em campo do produto que eu vendo. Uhum. E o fato aqui na armazenagem, como eu falei, né, tem se tornado algo muito crítico na armazenagem. Então ela vem crescendo ano a ano, né? Se a gente for pegar o mercado de armazenagem em 2019 para agora, é um mercado que dobrou praticamente. Então, à medida que você vai tendo mais silos, mais armazéns, mais secadores em campo, isso requer manutenção, Tá. isso requer troca de peças, melhoria de serviços, às vezes algum reparo que tenha que ser feito. Então, inexoravelmente, nós vamos crescer a nossa área de reposição e serviços. E a gente se preparou muito para isso, né? A Kepler iniciou essa jornada e essa trilha em 2017 com o primeiro centro de distribuição de peças. Hoje a empresa tem 9. Tá. Então, estrategicamente, ela vai perto dos mercados principais em que atua, ela está próxima dos principais clientes, ela atende muito rápido, com a eficiência, com a eficácia, com a qualidade da Kepler. Então, nos orgulha muito esse número de crescer quase 30%, Uhum. mantendo-se as margens em relação ao ano passado. Então, é um segmento que ganha força dentro dos 5 segmentos que a Kepler tem. E a gente vê isso com um crescente bastante importante para os próximos anos, justamente porque a armazenagem tornou-se crítica e a população em campo tem aumentado. Então, a gente, mesmo no primeiro TRI, que a gente teve uma receita inferior ao primeiro TRI do ano passado, a gente teve 5% a mais de volume. Tá. Então, tem uma população sendo gerada ali, Uhum. que vai gerar receitas no futuro, vai gerar perpetuidade de receitas, né? Porque esses silos duram ali 25, 30 anos, né? Então, super importante esse segmento para nós, principalmente quando a gente olha do ponto de vista de longo prazo. E tem tecnologia embarcada também nesses novos silos, em tudo que você tem feito aí para o mercado? Sem dúvida. Acho que, primeiro, o produtor brasileiro, né, dada a eficiência, é uma das maiores economias do mundo no agro, né? Acho que se a gente for olhar soja, primeiro produtor, laranja, café, cana-de-açúcar, segundo ou terceiro. Então, a gente tem no produtor brasileiro
um produtor que se automatiza, um produtor jovem, um produtor que busca a automação. E nos nossos silos, né, e nos silos que a gente também reforma, a gente adquiriu em 2022 uma empresa que chama Procer, uma empresa que basicamente é o IoT do silo. Tá. Então ela tem todo o controle da qualidade do grão, da umidade, quanto grão tem dentro dos silos. Isso efetivamente dá para você ver na palma do celular, na palma da mão ou nesses controles, efetivamente gerando mais valor Tá. ao produtor. Então o produtor consegue olhar ali, os nossos clientes conseguem controlar efetivamente o que tem que ser feito para manter a qualidade do grão. Então, hoje, cerca de 90% de todos os produtos da Kepler, dos silos Kepler que vão para os clientes, eles já vão com tecnologia embarcada Procer, que é essa empresa que a gente adquiriu. A Procer também, apesar de ser parte do grupo Kepler, ela também vende para outros entes de mercado, né? Então é uma empresa que a gente espera crescer muito nos próximos anos, e a gente fechou recentemente, aí, e a gente divulgou isso ao final do primeiro TRI, um contrato com a XP, Tá. basicamente para acessar clientes de XP, oferecendo oportunidades e soluções importantes como hedge, como câmbio, como soluções agrícolas como um todo, e a gente pretende acessar outros elos do ecossistema, como seguradores, como tradings. Então a gente fechou o primeiro contrato de muitos, e efetivamente, Você tem basicamente, informação ali, né? A informação tá ali. a gente tem muita informação. Então você imagina, quero saber efetivamente no raio de 80 quilômetros de Rondonópolis, quanto que tem de grão armazenado, Tá. o que é milho, o que é soja, quanto que entrou, quanto que saiu, conta corrente. Então a gente não pode passar o dado desagrupado, né, passar o dado do Márcio efetivamente, Sim. mas eu posso passar um dado de uma região efetivamente. Isso tem muito valor. É uma informação que tem muito valor. A gente espera entrar nessa trilha, né, de monetização de dados, que é uma trilha que a gente entende que é uma trilha super positiva e tem valor, é um ganha-ganha, né? Todo mundo está ganhando dentro dessa trilha, e a gente espera que esse acordo firmado com a XP seja o primeiro de muitos. Muito legal esse acordo. Então, ó, vamos para o próximo número, que ele fala um pouquinho de outro segmento que é da Kepler também. 40.900.000 reais foi a receita líquida operacional nos negócios internacionais da Kepler Weber no primeiro trimestre deste ano. Quais são os mercados que ajudaram nesse desempenho e quais são os mais promissores? Bom, acho que primeiro contextualizar, né, o que é o negócios internacionais e colocar um pouco de cor, né? A Kepler é líder América Latina, né, nesse segmento. A Kepler tem uma relevância muito grande, não só no Brasil, como na América Latina como um todo. Então, os maiores mercados da Kepler estão concentrados na América Latina, né, na América do Sul, grande maioria, mas a gente também tem mercado na África, tem alguma coisa na Ásia, né? Mas, assim, os mercados que mais cresceram no último ano foi o mercado de Uruguai e Paraguai, muito focado ali em arroz, né? Que também é uma cultura que a gente atende bastante. A gente também tem negócios promissores na Angola, e eu acho que a bola da vez aí que a gente vê como muito promissor é o mercado argentino. Tá. A gente ficou 20, 21, 22, 23 sem fazer uma venda para a Argentina. Cara, Zero. 24, a gente voltou a fazer uma venda relevante para a Argentina dentro do segmento. E agora, esse ano de 25, a gente já vê excelentes perspectivas. Então, a gente entende que é possível, provável, que a gente quadruplique esse mercado argentino que foi feito no ano passado. A Argentina é um mercado relevante de grãos, é um mercado que tem algo como 140, 150 milhões de toneladas em grãos, então algo como 40, 45% do mercado brasileiro, então um mercado de bastante relevância, e foi um mercado que ficou não exposto nos últimos anos, né? Então, dado a economia, dado as fragilidades econômicas do país, foi um país que investiu muito pouco nos últimos anos, né? Então, tem uma válvula propulsora nesse momento, né? Dado a melhoria do poder econômico do povo argentino, que faz com que eles possam pensar e adquirir novos insumos, né? Então, a gente já vê um pouco no ano passado,
e a gente já vê agora a iminência de grandes negócios surgindo agora no ano de 25, então a gente olha isso com muito detalhe, com uma equipe muito focal na Argentina. Executivos da empresa estarão visitando a Argentina nos próximos meses e semanas, né? Então acho que é importante dar esse tom, né, que a Argentina é um mercado que foi muito pujante, deixou de ser nos últimos anos, e ele é um mercado 5 vezes maior que Paraguai e Uruguai juntos, Que fantástico. que foram os maiores mercados da Kepler no último ano. E olha como uma situação macroeconômica ruim pode arruinar o projeto agro de um país, né? A Argentina, com essa potência toda ficou aí estagnada nesses últimos anos, né? Exato. Se pegar 15 anos atrás, a safra de grãos argentina, ela era do mesmo tamanho da do Brasil. Olha só. E aí a gente vê um mercado hoje, o Brasil é o dobro de um mercado que 15 anos atrás era exatamente igual. Então tudo bem, aqui tem mais área, tem uma produção mais eficaz, mas olhando dados históricos, o Brasil foi muito mais eficiente na produção. E o que a gente olha é que existe um mercado dormente que está, nesse momento, ressurgindo, né? E acho que é uma oportunidade para nós, né? Ponto, né? Tem que aproveitar essas oportunidades para conseguir ajudar no crescimento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quarto número para você. 19% foi a redução do CAPEX no primeiro trimestre de 2025 na comparação com o trimestre anterior, então, quarto trimestre de 2024. Essa redução menor de investimento é sazonal? Sim, é sazonal. Se a gente for olhar o investimento que foi feito no primeiro TRI de 25, ele é muito maior do que no primeiro TRI de 24, mas menor do que o quarto TRI de 24. Então, existe uma sazonalidade de maturidade dos projetos, né, que vão sendo concentradas. A Kepler tem investido nos últimos anos algo como 3% da receita líquida em CAPEX. E aqui acho que um dado relevante e importante, né? A gente vem investindo muito em novos produtos. Tá. Grande parte do nosso CAPEX é focado em novos produtos. Então, um dado importante aqui, no ano passado, no ano de 24, 11% dos produtos que foram vendidos pela Kepler foram produtos que foram lançados, novos produtos que foram lançados nos últimos 5 anos. Tá. E 35% dos produtos que foram vendidos pela Kepler no último ano foram produtos que foram versionados também nos últimos 5 anos. Então, 46% do que foi vendido ano passado ou são produtos novos ou com novos versionamentos, que são facelifts, vamos dizer, né? Então, é importante mencionar que metade da nossa venda são produtos que são inovadores ou que foram lançados e que trazem, sem dúvida, maiores benefícios aos nossos clientes. Claro. Então, a gente vê que esse crescente vai continuar ocorrendo. O nosso CAPEX tende a ser algo como 3% da nossa receita líquida nesse ano. Às vezes a gente tem alguns desvios. No ano de 23 a gente teve um desvio para 4,5%, com um foco muito grande em servidores, foco muito grande em tecnologia de informação, né, que também é algo super importante para nós, mas a gente pretende manter essa escalada de algo como 3% de CAPEX em relação à nossa receita líquida. E por que foi tão alto no quarto TRI? O que teve nesse período do ano que foi, assim, muito diferente, né, dos outros TRIs, né? No quarto TRI, a gente investiu muito em uma parte em tecnologia de informação. Basicamente, a gente está migrando para o SAP S/4HANA. Tá. A gente teve também bastante gasto com sustain de fábrica, né? Sustentação, melhorias e adaptações de máquinas, né? E a gente teve alguns gastos que migraram do terceiro TRI para o quarto TRI. E a gente também teve algo como 18% em novos produtos dentro do número do quarto TRI de 24. Bastante coisa. Vamos lá, Renato. Último número para você aqui. Quinto número. 54.600.000 reais era o caixa da Kepler Weber no fim do primeiro trimestre deste ano, uma redução frente aos 114.400.000 reais do mesmo período do ano passado. Mas ainda assim, caixa positivo. Neste momento de juros altos, qual é a importância desse indicador e o que a companhia pretende fazer com ele? Perfeito, Márcio. Acho que é um ótimo ponto e um ponto que nos orgulha muito, né? A gente fechou o primeiro TRI de 25 com algo como 360 milhões em caixa bruto, 155 milhões de caixa líquido, ou seja,
o nosso caixa bruto excede a nossa dívida, né? Sim. E uma dívida nossa totalmente comportada e de longo prazo, né? Uma dívida para ser paga em cerca de 4 anos. Então, nos dá uma tranquilidade muito O grande, CFO, então, né? e principalmente nesse momento, né? De alta de juros, né? Então, acho que nesse momento em que as empresas estão super preocupadas, né, pelo incremento da despesa financeira, a gente tem mais receita financeira do que despesa financeira, porque a gente tem mais caixa do que dívida, né? Isso dá muita tranquilidade, primeiro, para fazer o CAPEX que a gente está fazendo, para fazer os investimentos que a gente precisa fazer, para fazer as retomadas de mercado que a gente está tendo, visitar a Argentina, focar na Argentina, mas também para agraciar os nossos acionistas com dividendos, né? Em abril, a gente pagou 70 milhões em dividendos, né? Sendo 18 milhões de dividendos obrigatórios e 52 milhões de dividendos não obrigatórios. Então, o que isso significa, né? E acho que tem uma leitura a ser feita aqui. Se a empresa está dispondo de 52 milhões de caixa de dividendos não obrigatórios, isso significa que o management da empresa tem muita condição de antever que a empresa vai continuar gerando caixa operacional, vai continuar fazendo bons resultados e vai continuar crescendo. E esse payout para o investidor é ótimo, né? E já consegue recuperar o investimento dele em pouco tempo, né? Sem dúvida. O ano passado, a gente distribuiu 75% do nosso lucro líquido foi distribuído. Então, demonstra que a gente tem uma empresa maior pagadora de dividendos do agro ano passado. No ano de 25, a gente já começa a ser o maior pagador do agro novamente, né, distribuindo 0,40 por ação. Só olhando esse primeiro pagamento que foi feito já dá quase 5,5% de dividend yield. Então, a gente se orgulha muito, né? A gente tem quase 84 mil acionistas. Eu tenho certeza que esses acionistas, muitos deles estão conosco porque é uma empresa muito previsível do ponto de vista de pagamento de dividendos. Muito bem. Vamos virar o jogo agora, Renato. Eu vou fazer a pergunta e você me traz o número. O melhor número a ser apresentado? Eu acho que o melhor número da empresa a ser apresentado, eu acho que é o ROIC. Porque o ROIC ele mede muito a tua capacidade de geração de lucro operacional com a tua capacidade de gerir o teu capital investido, né? Então, ele é um indicador que basicamente é o lucro operacional da empresa, deduzindo os impostos a serem pagos sobre o capital investido da companhia, que ali envolve toda a tua parte de ativos, né? Toda a tua parte de passivos, né? Que offsetam um pouco disso, mas capital de giro, gestão de capital de giro, gestão de imobilizado. E nesse quesito, a Kepler entrega 29% de ROIC no primeiro TRI, que é algo muito superior aos peers. Se a gente for pegar uma média, muito provavelmente hoje no Brasil, a gente conta em duas mãos as empresas que excedem o custo de capital, que geram um retorno, um ROIC acima do custo de capital. E a Kepler, de longe, está gerando um retorno acima do custo de capital, o que demonstra, primeiro, a resiliência da empresa, o bom controle dos capitais que são feitos, o bom controle da gestão do nosso lucro operacional e acho que uma boa geração dentro dos ativos que a gente tem. O número que melhor representa a Kepler Weber? Acho que o número que melhor representa a Kepler Weber, acho que não é um número financeiro, mas é 100 anos da companhia, né? Segunda-feira a gente vai completar 100 anos de companhia e acho que 12 de maio. 12 de maio. E é um marco super importante para nós, porque apesar da Kepler ser uma empresa de 45 anos de capital aberto, também completamos esse ano 45 anos de capital aberto, uma empresa que é uma true corporation, né? Não tem controle acionário, ela tem uma paixão enveredada dentro da companhia que muito nos orgulha. E acho que por ser uma empresa de 100 anos, que foi crescendo, passou por dificuldades, passou por grandes desafios, isso faz por si só uma empresa vencedora, né? Você completar 100 anos no Brasil demonstra a resiliência que tem a companhia. Então, se fosse colocar um número, eu colocaria os 100 dos 100 anos. Muito bom. Um número importante, mas que ninguém olha para ele. Eu acho que um número importante da Kepler, que ninguém olha para ele, é a nossa retenção de funcionários. A gente tem funcionários que estão na companhia há anos, há gerações, então demonstra que é uma perfeição a empresa do ponto de vista de gestão de pessoas, né?
Eu acho que um outro ponto relevante que as pessoas também não olham, e voltando para a primeira pergunta, é o ROIC. Tá. Tem um foco ali muito pesado, EBITDA, EBITDA. Acho que é importante olhar o ROIC. E um outro número que a gente tem levado em consideração é a liderança da Kepler. A gente tem uma liderança muito à frente dos outros players de mercado, né? A Kepler é sólida, muito provavelmente somando o segundo e o terceiro, não tem o market share da Kepler, então isso muito nos orgulha. O número que não sai da sua cabeça. O número que não sai da minha cabeça, acho que é o bom caixa da companhia, né? Acho que você fechar com 360 milhões em caixa, tendo 55 milhões de caixa líquido num momento como esse, eu acho que ele reverbera tudo que a empresa está fazendo. Aqui é o resultado, né? O cash is king. Então, reverbera tudo que a empresa fez ao longo desse período. E acho que é importante reforçar, né? O primeiro trimestre, geralmente, é o caixa mais fraco da companhia, Tá. dado a sazonalidade do setor, né? É o momento que se tem menos vendas, né? Que se tem menos entradas de adiantamentos. Então, acho que por si só, você ter um caixa saudável nesse momento nos traz bastante tranquilidade para tocar a vida, não pagar juro e ter uma vida um pouco mais tranquila para gerar operacionalmente mais para frente. CFO agradece, né? Isso aí. 14,75% de juros, né? Ter Sem não dúvida. ter dívida para pagar no dia seguinte, né? Para a gente fechar, o próximo número vai ser? Bom, o próximo número a gente espera que seja muito bom, a gente não pode dar guidance, né? Mas a gente espera crescer em volumes dentro Tá. desse ano de 2025. E por que eu digo volume, né? A gente teve no primeiro tri margens um pouco mais pressionadas, né? Então a gente está crescendo em volume, tem demanda, tem bastante apelo pelos nossos produtos, mas a gente teve margens um pouco mais pressionadas. A gente vê um primeiro semestre que tem essa característica de margens um pouco mais pressionadas, né? A gente entregou 15% de EBITDA no primeiro tri, mas a gente vê para o segundo semestre um crescimento bastante relevante do ponto de vista de receita. Com isso, ocorrem as diluições de custos e aí a gente espera crescer um pouco mais também na margem e rentabilidade da companhia a partir do segundo semestre. Renato, obrigado pela participação. Muito obrigado, Márcio. Foi um prazer mais uma vez. Abraço. E obrigado a você que nos ouviu, nos assistiu. Se você gostou desse programa, compartilhe para mais gente conhecer a Kepler Weber. E se você não segue o Neofeed nas redes sociais, pode nos procurar. Estamos em todas. Um abraço e até a próxima.